Número 8, um salmista messiânico, Salmo 102, versículo 16. Quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória. Número 9, Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías 59, versículo 20. E virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Isaías 63, versículos 1 ao 6. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém ouve comigo. Eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve, e atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Número 10, Jeremias, capítulo 3, versículos 14 ao 18. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei, e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma família, e vos levarei a Sião, e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá: a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor, em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Jeremias 23, versículos 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Número 11, Ezequiel. Ezequiel capítulo 38, versículos 19 ao 23. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele.
Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 43, versículo 7. E disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Número 12, Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel capítulo 7, versículos 13 ao 27. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até ao fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Número 13, Oséias. Oséias capítulo 3, versículos 4 e 5. Porque os filhos de Israel ficarão muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel, e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Oséias 5,15. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Número 14. Joel.
Joel capítulo 2, versículos 1 ao 11. Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens em densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso posto em ordem para o combate. Diante dele tremerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como o ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar?